E o veterano meia Renato Augusto foi anunciado e apresentado pelo Fluminense como reforço para a temporada 2024. Créditos da entrevista para o canal do Fluminense no YouTube. Seja bem-vindo. Queria que, para começar, você falasse um pouco da sua vinda, mais do que o que te fez vir até aqui. Você falava sobre querer jogar, o Antônio Carlos saiu daqui agora, falou sobre querer jogar com o Diniz. Quem já trabalhou um pouquinho com você sabe que você gosta de analisar mesmo o futebol, que você tem esse olhar diferenciado. Por que para você, por que para o seu futebol seria tão bacana e você tem tanta vontade de trabalhar com o Diniz? E se pudesse falar um pouquinho também sobre a preparação física, que eu sei que com o Diniz costuma ser muito pegado e pelo que a gente já acompanha de você há mais tempo, você normalmente faz uma preparação específica um pouco diferente, um pouco mais específica nos clubes que você chega, se aqui no Fluminense vai ser assim também. Obrigada. Sempre fui um admirador do trabalho dele, nunca escondi isso de ninguém. Eu sempre quis entender como ele chega no resultado final, como é que o trabalho é feito, da onde ele tira as situações de jogo, onde ele enxerga os espaços. Então foi uma coisa que eu sempre conversei com ele até indiretamente, com amigos meus que são amigos dele também. Então a gente sempre acabou que tendo um contato assim indireto e uma admiração mútua. E quando ele me ligou para falar um pouco sobre o Fluminense, sobre tudo, o pouco que eu tinha de dúvida, realmente tirou numa ligação. Então, era uma vontade grande. E já respondendo a tua segunda pergunta, a gente conversou também bastante sobre isso. E aqui tem profissionais competentes para poder fazer essa transição. Então, eu quero poder estar 100%, poder estar bem, para poder aprender com ele, aprender com os jogadores que aqui estão, para que eu possa crescer, evoluir ainda mais. Eu sempre acredito que cada ano que passa eu tenho aprendido mais, venho vivendo coisas diferentes, então eu acho que vai ser um ano muito especial para mim. Renato, boa tarde. Boa tarde. Vitor Lessa aqui. Você é um cara que já conquistou muito aí ao longo da carreira, já disputou Copa do Mundo, já vivenciou muita coisa no futebol e agora já numa reta final tem essa oportunidade de chegar num clube que é campeão da Libertadores. Eu queria saber o que você pretende, o que você pode agregar, não só dentro de campo, mas fora de campo também, porque na entrevista que você dá à TV do clube, você fala muito em títulos, né? O tempo todo falando em título, que é algo que o torcedor, obviamente, na mesma hora tem uma impressão assim, muito positiva. Então, o que você pode agregar, não só tecnicamente ao time, mas também como ser mais uma liderança importante? O Fluminense tem algumas, mas por ser uma referência também fora de campo para os outros mais jovens e, de uma forma geral, para o clube continuar nessa linha de conquistar títulos. Eu sempre acreditei que para você colocar o nome na história do clube, você precisa buscar títulos, né? Então, estou tendo a oportunidade de chegar aqui no Fluminense hoje e para eu colocar o nome na história do clube, eu preciso de buscar títulos. É um time que já vem conquistando, jogadores acostumados a ganhar, então só quero agregar. Chego numa situação um pouco diferente, de não ter a responsabilidade de tudo, e sim poder dividir, poder auxiliar, às vezes, os mais jovens e até os mais experientes também. Então, um momento diferente, tentar me adaptar o mais rápido possível, forma diferente de jogo, enfim, muitas coisas que eu tenho que me adaptar e crescer. Então, eu acho que eu tenho ainda muito a oferecer, principalmente ao clube, ao torcedor. Então, poder ajudar os mais jovens, assim como eu fiz nos últimos anos da minha carreira. Então, um resumo geral é poder ajudar e com isso poder conquistar títulos. Renato, bom dia. Marcelo Neves. A gente dando uma pausa rápida aqui na coletiva do Renato Augusto, eu quero saber a sua opinião, hein? É uma boa contratação? Ao final da coletiva aqui do Renato Augusto, eu vou dar minha opinião, mas eu quero saber a sua. Diga aqui nos comentários também ao final dessa coletiva, a gente falando um pouco do mercado da bola do Fluminense, informações também da estreia do clube no Campeonato Carioca. Vamos seguir aí com a coletiva do Renato Augusto. Do GE.
Quando saiu a notícia do interesse do Fluminense na sua contratação, viralizou uma foto sua com a camisa do Fluminense no futsal. Então eu queria que você falasse um pouco como foi o seu período no futsal do Fluminense e como é estar de volta 20 anos depois. Foram 2 anos, né? E na época, se eu não me engano, o Fluminense ainda não tinha conquistado um título carioca de mirim, algo assim, ou há muito tempo não conquistava. Então, a gente foi bicampeão consecutivo, né? 99 e 2000, foram 2 anos realmente especiais. E como eu falei agora há pouco, para você ficar marcado na história, você precisa conquistar títulos. Então, espero poder conquistar mais títulos, já começando pelo Carioca. Renato, tudo bem? Boa tarde. Prazer em te rever. Vou pegar esse gancho então do futsal, né? Daquela época lá maravilhosa que você viveu nas quadras do Fluminense. E conquistas, e você falou um pouco sobre o fato de estar disposto a contribuir, e você não vem dessa vez com a responsabilidade de resolver as coisas sozinho, você tem com quem compartilhar. Eu queria que você trouxesse, basicamente, em termos de construção de carreira, em que o Fluminense contribuiu para isso lá atrás, no futsal, quais são os valores que você adquiriu aqui no Fluminense e o quanto que, ao longo da carreira, você conseguiu exercer isso em outros clubes também. O futsal me deu muita coisa, né? A forma de pensar o jogo rápido, o drible curto, passes curtos. Então, eu sou muito grato ao futebol. Eu tive um treinador no Fluminense que para mim foi muito importante também, o Lucas. Tive um grande treinador que também foi muito importante no meu crescimento como atleta e como ser humano. Então, sempre trouxe futsal na minha carreira no futebol de campo. E agora, voltando para cá, renasce ainda mais isso, por ter vivido uma história bonita no futsal. Então, vai ser uma continuação de um momento que eu tive há muito tempo atrás. Oi, Renato, bom dia. Primeiro, saber o nome e a idade da galerinha aí? Romeu vai fazer 6 anos e o Mateu tem 1. Fez dia 2 agora. Bom, Renato, você falou de tinha um pouco de dúvida, né, ainda na ligação com o Fernando Diniz, e aí ele conseguiu dirimir essa tua dúvida. Queria saber que tipo de dúvida era essa. E além da dúvida, você acha que vai ser um novo Renato Augusto aqui no Fluminense, por esse contato com o Fernando Diniz, que consegue explorar, de repente, outras qualidades dos jogadores? A gente tem aí o Ganso, né, que com a chegada do Diniz no Fluminense, elevou bastante o seu futebol. Jogador que tem uma característica parecida com a tua ali, a mesma posição, né, de criação de jogada. Então, eu queria saber de você sobre isso e sobre essa dúvida que você tinha. Na verdade, eu queria entender um pouco mais sobre o clube, né? Eu estava vindo de um clube do qual eu tinha uma história muito grande, muito bonita, do qual eu já conhecia. Então, eu tinha esse receio, né? Então, quando eu conversei com ele, e eu busquei também mais informações com os outros amigos, todos falaram muito bem daqui, de grupo, ambiente, o próprio Fred, que é um cara que eu conheço bem. Então, era mais nesse sentido de entender um pouco mais como é que era o clube. E quanto ao Diniz, esse foi um dos motivos de estar aqui hoje. Eu acho que posso aprender muito, tanto dentro quanto fora do campo, por já ter feito o início de um curso de treinador, de poder entender um pouco mais. Então, eu procuro sempre buscar novas informações, buscar coisas novas, e aprendi muito com outros treinadores e acho que eu posso aprender muito com ele. Então, acho que eu posso evoluir tanto dentro do campo como fora. Então, acho que vai ser um ano bem interessante. Olha, ainda não decidi se é esse o caminho, mas eu procurei fazer o curso, acho que abriu muito minha mente até para uma situação de entender, às vezes, a cabeça do treinador, que às vezes a gente olha só como jogador e não entende o quanto é difícil o outro lado também. Então, a minha cabeça abriu muito quanto a isso e eu pude evoluir ainda como atleta, mesmo sendo um curso de treinador. Acho que eu pude evoluir como atleta.
dia, Renato. Seja bem-vindo. Obrigado. Caio Goulart da Trivela. Eu queria te fazer uma pergunta, ia te perguntar sobre a sua família e qual era a importância de voltar à sua cidade. Você está com a sua família aqui na apresentação, você tem a sua cidade tatuada no seu braço. Queria saber o quanto isso pesou nesse momento da sua carreira, um momento depois que você passou por toda a história que você teve no Corinthians, de voltar à cidade que você nasceu e cresceu, na Tijuca, enfim, de estar aqui. Qual é a importância disso para você e o quanto isso pesou para você escolher vir para o Fluminense nesse momento? Não, claro que isso também ajudou bastante. 15 anos que eu saí do Rio de Janeiro e eu sou filho único, minha esposa é filha única, a família toda com saudade das crianças, querendo ficar mais próximo, então isso também pesou bastante. E, enfim, nossa casa é aqui, então isso também pesou. Então foi um conjunto de fatores e poder estar de volta no Rio, está sendo bem legal para mim. Boa tarde, Renato Augusto, Maicon Ribas, do canal Flu Mais. Primeiramente, gostaria de saber se nesse trâmite essa transferência para o Fluminense houve alguma outra proposta de algum outro clube, por que você realmente escolheu o Fluminense, e dentro desse esquema de tático do Fernando Diniz, qual posição você se sente mais à vontade em estar atuando ali? Eu tive algumas procuras, né? Alguns clubes ligaram para saber sobre. E na hora que o Diniz me ligou, então eu já estava bem decidido. E quando o Mário mandou a proposta, acho que não deu nem 10 minutos, já estava tudo fechado, tudo certo, tudo organizado. Então eu estava bem ciente que era isso que eu queria. Então, e quanto à forma do Diniz de jogar, ele joga muito numa rotação muito alta, né, de posição, então não tem muito uma posição fixa, você acaba mudando um pouco de posição. Então, isso eu vou deixar muito a cargo dele, ele poder enxergar o que eu tenho de melhor para poder encaixar na equipe. Então, temos jogadores de muita qualidade, então eu poder estar próximo deles e poder evoluir, poder ajudar também para que eles possam evoluir, é o que eu mais quero agora. Bom dia, Renato. Guilherme Abrão da Itatiaia, seja bem-vindo. Quando você voltou para o Brasil, você sempre deu aquela preferência para o Corinthians, que é onde você é muito identificado. E até agora você esperou até o final para ver se renovava. Como é que você enxerga essa transição agora de um local que você é muito ídolo para agora estar em outro clube que é um potencial rival também do Corinthians durante o ano? Obrigado. Olha, é uma coisa natural do futebol. Você fecha ciclos e abre outros. Eu tive ciclos longos na minha carreira, né? Eu passei muito tempo na Alemanha, passei muito tempo na China, onde eu evoluí e cresci quanto a isso. E agora estou iniciando um novo ciclo. Então, você começa do zero. A história que você construiu em outro clube fica para trás. Você precisa construir e buscar esses títulos que eu falei anteriormente. Então, de poder escrever o nome na história do clube agora, com jogadores que já escreveram uma história recente. Assim como eu cheguei no Corinthians pela primeira vez, mesma situação. O jogador tinha acabado de ser campeão de uma Libertadores, com uma história muito, muito linda no clube. Então, chegar agora e partir para a minha história. Renato, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Thiago Vivo, JJTV Esportes. Eu gostaria de te perguntar exatamente sobre essa coincidência de acabar acarretando a mesma realidade no Corinthians e no Fluminense, porque o Corinthians tinha acabado de ser campeão da Libertadores pela primeira vez, assim como o Fluminense. E como é para você chegar em um clube com um astral desse, tanto dentro do clube dos funcionários quanto da torcida, e quanto isso pode acabar influenciando o seu jogo? Eu espero que siga esse caminho, que a gente ganhe a Recopa, assim como eu ganhei também. Então, espero que continue essa trajetória, mas claro que cada momento é diferente. Mas você chegar num time que acabou de ser campeão, com astral elevado, com confiança elevada, isso tudo ajuda. Mas ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade muito grande de entrar num clube, num time que é o atual campeão. Então, o trabalho é dobrado. Renato, bom dia. Seja bem-vindo ao Fluminense. Alan Santos, do BTB Esportes. No próximo mês você completa 36 anos. E eu queria saber como você está fisicamente e quanta lenha ainda tem para você queimar. Quantos anos você ainda pretende ficar no futebol e aqui no Fluminense, é claro? Olha, por incrível que pareça, meus testes físicos estão melhorando ao passar dos anos. E, claro,
me preparo muito mais do que me preparava quando era mais jovem, enfim. Hoje conheço muito mais o meu corpo também, uma coisa que a gente conversa bastante aqui. E... Fica direito, filho. E isso tem me ajudado nos últimos anos. E eu vou ter um contrato de 2 anos, mas eu vou jogar até onde eu estiver feliz, onde eu sentir que eu posso ajudar, que eu posso render. Então, eu acho que o momento meu agora é pensar somente nesse ano. Pensar nesse ano, conquistar títulos, crescer como atleta, e depois eu vou ver. Eu não tenho um pensamento muito fixo a isso. Renato, tudo bem? Bem. Que bom te ver aqui novamente no Rio de Janeiro, com a família. E para nós vai ser um prazer ter um craque jogando aqui no nosso estado, e que bom. A minha pergunta é a seguinte: seduz também jogar no Fluminense? Antes de mais nada, Sérgio Guimarães da Rádio Tupi. Seduz, antes de qualquer coisa, saber que o Fluminense hoje é o clube que tem uma mescla de jogadores experientes, jogadores que têm títulos, que trazem títulos, com jovens jogadores vindo de uma base que parece que é uma nascente que não para de jorrar aquela água boa, né? Isso aí seduz um cara como você, com a experiência, com o título, essa médica, Felipe Melo, Marcelo, Fábio, aí tu tem no meio de campo também o Ganso, aí por outro lado você tem o Martinelli, tem o André, tem o Arias, tem o Keno, tem o Cano. Seduz isso para um jogador da tua categoria? Eu sempre acreditei nessa mescla. Eu sempre acho que os experientes têm coisas que os jovens não têm e os jovens têm coisas que os experientes não têm. Então, essa mescla eu sempre achei muito importante. E hoje eu estou treinando aqui ainda com jogadores mais jovens. E realmente você vê que a nascente é boa, né? Os caras, num nível muito alto, grandes jogadores. Jogadores de 18, 19, 20. Então, são jogadores que podem ajudar o Fluminense mais para frente, estão crescendo. E eu acho que também cabe a mim e outros poder ajudar às vezes nessa transição, assim como eu fui ajudado lá atrás. Então você acaba lembrando também de quando eu subi, o carinho que eu tive de outros jogadores, assim como eu já fazia no Corinthians com outros jogadores mais jovens. Então realmente essa mescla eu acho que é o grande segredo. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo. João Brandão do Lance. Renato, como já disseram aqui, você é um meio armador, um craque, tem muita história no Corinthians e tudo mais. E aqui no Fluminense tem o Ganso também, que é uma espécie de maestro, camisa 10 do Fernando Diniz. Eu queria saber se você consegue se enxergar jogando junto com o Ganso, ou se a sua chegada vai ser mais para revezar, como você disse, não ter a mesma responsabilidade que você tinha em outros clubes, que você era o cara, que você tem um elenco que já é campeão da Libertadores. Como é que você vê essa possibilidade de atuar com o Ganso ou não? O Ganso é craque, todo mundo sabe, e é um jogador que eu admiro bastante, mas já passei por situações assim várias vezes na minha carreira, que o Renato não pode jogar com o Jadson, o Renato não pode jogar com não sei quem, e acabava que todo mundo jogava e dava certo. Então isso cabe muito ao Diniz. Ele vai saber usar na hora certa. Em alguns momentos um joga, o outro não. Em alguns momentos os dois vão jogar juntos. E o importante é ele ter opções. Num calendário violento como é o nosso, se você não tiver opções, você vai começar a abrir mão de campeonatos. Então, quanto mais jogadores de qualidade dentro do elenco, melhor. Então, o pensamento é muito mais de ajudar do que ficar preocupado em brigar por posição em situação A ou B. Então, eu acredito muito que o elenco que te dá títulos. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Tá aí, né, a coletiva de apresentação do meia Renato Augusto ao Fluminense. Já pedi sua opinião, quero saber de novo. Se você não falou, diga aqui nos comentários. É uma boa contratação? Vou dar a minha opinião. Obviamente, né, o Renato Augusto, para mim, é um ótimo meia, dos melhores do futebol brasileiro. Tá meio na linha ali dos veteranos do Fluminense, né? Mas o problema dele aí, às vezes, é o custo-benefício, né? O Renato Augusto, ele é um excelente profissional, mas se machuca demais. Então, praticamente no Corinthians ali, fazia uma partida, ficava quase um mês fora. Então, vamos ver como vai ser a utilização dele no Fluminense. Tecnicamente, não é um jogador até de nível de seleção, né? Apesar da idade avançada,
problema dele mesmo são as inúmeras contusões. Vamos ver se vai conseguir atuar mais em mais jogos aí pelo Fluminense do que foi no Corinthians. Para mim, no Corinthians não estava compensando, não. E não sei o salário do Renato Augusto, né? Mas ele atuando em condições, com certeza é um bom reforço para compor o elenco aí do campeão da Libertadores 2023. Ele que é natural do Rio de Janeiro, faz 36 anos no mês que vem. Vamos passar o currículo dele aqui. Iniciou no rival Flamengo, iniciou bem, foi vendido para o futebol europeu, atuou no Bayer Leverkusen, depois retornou ao Corinthians, foi para o futebol chinês, né, ganhou muita grana, atuou no Beijing Guan e depois voltou para o Corinthians, né? Não muitos times não, né? 5 times, o 6º time da carreira dele profissional aí é o Fluminense. Títulos, eu achei até que o Renato Augusto tinha mais títulos, tirando estaduais aí. Ele tem uma Copa do Brasil pelo Flamengo lá no início da carreira e também campeão brasileiro pelo Corinthians. Teve boa passagem, razoável passagem pela seleção, né? Prestou serviço à seleção olímpica. Na seleção principal, 33 jogos e 6 gols. Me lembro dele entrando naquele jogo com a Bélgica, né, em 2018. Ele quase conseguiu dar o empate. O Brasil, ele fez um gol, depois finalizou de fora da área, a bola quase entrou. Enfim, entrou bem naquele jogo que eu me lembro da última atuação dele ali pela seleção na Copa do Mundo, lá da Rússia de 2018. O Fluminense estreia na temporada prevista para o dia 18 de janeiro, uma quinta-feira. No Campeonato Carioca, né, irá enfrentar o Volta Redonda. O Campeonato Carioca terá 12 equipes ali no turno único, né, os 4 primeiros avançam para semifinais, 2 jogos e finais em 2 jogos. Primeiro turno e o turno único do Campeonato Carioca é chamado agora de Taça Guanabara, né? Não é um dos moldes antigos não, né, que tinha aquela semifinal e final não. Agora é turno único, os 4 primeiros avançam para a semifinal. O Fluminense também nesse primeiro trimestre tem um compromisso importante, né? No final de fevereiro decide a Recopa Sul-Americana com a LDU de Quito. LDU que foi algoz do Fluminense lá em 2008, né? Na final da Libertadores, quando o Fluminense podendo dar o troco na Recopa Sul-Americana, colocando frente a frente o campeão da Copa Sul-Americana e o Fluminense campeão da Libertadores. No mercado da bola, o Fluminense está bem tímido. Aí, né, trouxe o Renato Augusto, também fechou com o goleiro Felipe Alves, né, que já tinha trabalhado com o Fernando Diniz. O passe dele estava vinculado ao São Paulo, também o Felipe Alves com passagem pelo Fortaleza. Repatriou Antônio Carlos, que é um zagueiro que estava no futebol americano. O Calegari retorna ao lateral, retorna de empréstimo, também estava atuando no futebol americano, no Los Angeles Galaxy. E o Nino está saindo, né, uma grande perda aí, o Nino saindo para o futebol europeu, para o Zenit, e deixando a zaga do Fluminense. O Fluminense também é a última notícia aí que está interessado no Terans, meio aí com boa passagem pelo Atlético Paranaense, também jogou no Atlético Uruguai. Fluminense investindo aí no Terans. Essas notícias coletivas do Fluminense. Peço você aquela moral de sempre, curta o nosso canal, compartilhe os vídeos, se inscreva aí pra gente falar mais de esporte com você. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.